Olá, você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. E eu sou a Inara Bessa. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas que são referência nas artes marciais. Atleta e também proprietários da Tinogueira. É isso aí, vamos lá? Bom, antes de mais nada... É verdade. Nós não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, claro. Sim. Começando aqui pelo Avocado, com toda a nossa estrutura. Os diretores... que fazem todo esse trabalho ser maravilhoso e muito especial. Exatamente. Além deles, temos a MS Saúde, né? A nossa contabilidade especializada na área da saúde. Eles têm ali tudo quanto é gestão que vocês precisem dentro da área. Muito interessante. Além deles, temos a Body Shopping, nossa parceira querida, que está sempre conosco, tanto aqui quanto no consultório. Além disso, temos a Madame Lavande. Isso! Uma marca de pijamas maravilhosos, luxuosos, deliciosos e lindos que você precisa conhecer. Também precisamos agradecer a nossa produção. Sim. A Dasdu, que nos veste, nosso closet fora de casa. Hoje a gente tá super assim, né? É verdade, mas só tem que combinar com o tema, né, gente? É, claro. E também a Letícia Spagnoli, que faz o nosso cabelo, a nossa maquiagem. E também nos ensina a fazer isso em casa. Sim. Né? Então, a gente tá praticando. O curso de automaquiagem dela é perfeito, gente. Verdade. Vão atrás, que vale cada centavinho. Bom, bora lá? Bora lá. Então, com vocês... O Will Henrique! Seja muito bem-vindo! Eu ia falar William, você falou Will, não sabia o que eu falava. Gestão de casa, já fico mais à vontade para falar o Will Henrique. Sejam bem-vindos. Obrigada por terem vindo, viu? Que isso, nós que agradecemos. Boa noite. Aí? Obrigado a vocês pelo convite. Sempre bom falar de saúde, né? Ah, sempre com certeza. Vamos falar de luta um pouquinho aqui pra desmistificar umas coisas. Eu tô animada, porque eu adoro. Essa aqui já foi atleta. Adora, não sei se adora, não. Nunca vi ela treinando com a gente lá. Verdade. Eu tenho que ir. Mas eu já arrastei ela algumas vezes pra fazer. E ela luta, rapaz. É. Nossa senhora, bate forte. A gente tenta. Mas, gente, pra começar, eu queria saber como que era a vida de vocês antes disso tudo. Antes da luta surgir na vida de vocês, sempre foi sonho? Você sempre sonhou em estar dentro dessa área do empreendedorismo, com esporte? Como é que foi? Vou começar falando, que eu sou mais novo que o Will, mas vou começar falando. Vou deixar o velhinho falar depois, tá bom? Assim, na minha vida, a luta aconteceu de uma maneira assim, meio que... Foi tudo muito maluco, né? Porque eu entrei na Bosch, uma empresa que tem em São Paulo, multinacional, aos 13 anos. E eu sempre fui muito hiperativo. Tipo, assim, eu sou aquela pessoa que tá assistindo televisão, eu ficava de ponta cabeça. Então, minha mãe sabe. Tipo, conheço, tenho sabe, em casa. Eu sou assim, cara. Meu irmão é assim. Eu sou ariano, assim, ariano mesmo, com tudo em Ares. Eu acho que eu tenho lua, sol, estrela, tudo em Ares. E quando eu entrei na Bosch, eu ficava o período inteiro trabalhando, né? Então, a gente entrava, por mais que era uma escola de profissionalizante de adolescentes, a gente entrava às 7, saía às 5, e das 6 às 11 eu fazia colégio técnico à noite. Então, comecei a ficar assim, muito só... né, estudando, escola e Bosch, e meu pai falou, não, pô, o Rick vai ficar maluco, né, não tem tempo de brincar, nós vamos pôr ele no jiu-jitsu, na arte marcial, na verdade capoeira primeiro. Eu comecei na capoeira, né, sempre gostei de esporte, sempre fui muito hiperativo, depois disso eu pulei pro jiu-jitsu, e levei sempre o jiu-jitsu junto com a Bosch, e foi acontecendo, né, tipo assim, eu me apaixonei, era uma coisa que realmente eu me desestressava fazendo, né, porque daí depois de faculdade, colégio técnico, faculdade, a Bosch junto, e o jiu-jitsu foi acontecendo. Aí a luta, o MMA também, quando eu tinha 24 anos, entrou na minha vida também, né? Eu tinha acabado de ter pego a faixa preta em Campinas e ia ter uma luta, esses 24 anos. Nossa. Começou muito assim, foi muito... Apesar de ser um pouco velho pra luta, né? Mas é que naquela época a gente entrava mais velho mesmo. Porque no jiu-jitsu mesmo eu entrei com 13. Então eu já vinha disputando campeonatos de jiu-jitsu, já vinha disputando no jiu-jitsu. Só que nunca, tipo assim, eu nunca tive a oportunidade de ir pro Mundial, porque era fora, eu já trabalhava, né? Então, tipo assim, eu não conseguia ir. E aí teve em Campinas essa luta de MMA, tem um evento muito grande. Campinas era a referência na época de MMA, junto com o Rio de Janeiro. Tinha muitos eventos grandes ali. E acabei fazendo a luta, acho que a primeira luta foi 24 segundos. E aí eu falei, eu gosto disso. E aí você sempre ficou levando as duas coisas sempre levei as duas coisas, cara. Paralelo. Sempre foi uma, assim... Eu falo, muito maluquice. É muita maluquice, difícil. porque você imagina assim, eu saía da faculdade às 11, eu ia treinar das 11 à meia-noite e meia, né? E eu fazia isso aí todo dia, e sábado, o tempo que eu tinha aqui, talvez para curtir, eu treinava mais porque eu não tinha o tempo que o pessoal tinha de treinar. Não, né? É um tapa na cara pra muita gente que fala que não tem tempo pra não, treinar. Eu não tinha... Nós já começamos assim... Quando me falam isso no consultório muito,
Eu sempre falo assim, você não vai conseguir me convencer que você não tem tempo. É que você não está priorizando isso. Justamente, acho que o tempo é a única variável que a gente tem que é mutável, né? Exato, mutável, porque quando eu fazia 2 faculdades e competia no fisiculturismo amador, e eu também não tinha muito tempo para treinar, para fazer cardio, eu tinha que fazer 2 treinos por dia, e aí eu ia para uma faculdade, voltava, almoçava, ia treinar musculação, voltava, me arrumava, ia para outra faculdade, eu saía da faculdade de noite e ia fazer meu cardio do dia, tipo, 10h30 da noite no prédio da minha avó, que era a única academia que estava aberta. Não, fora assim, a gente passa por dieta, assim como o fisiculturismo, a gente também passa por dieta, né? Eu sempre fazia minha dieta na Bosch mesmo, almoçava lá, dava meu jeito de almoçar lá. Né? A gente sabe que o restaurante de empresa, né? Você não tem muitas escolhas, né? E eu tinha que me virar. Mas assim, graças a Deus as coisas foram acontecendo muito juntos, porque eu tinha uma pressão muito grande, que meu pai, meu irmão, meus avós, meus tios, meus avós, eles vieram da Bosch, né? Todos eles trabalhavam na Bosch. Meu pai fez a mesma caminhada dos 13 anos, meu irmão fez a mesma caminhada dos 13 anos. Então eu sempre tive essa pressão. Assim, a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza quando eu nasci, é que eu ia fazer engenharia e ia trabalhar na Bosch. É a única coisa que eu tinha certeza. Assim, já estava escrito. Já estava, isso eu tinha certeza que eu ia fazer. Né? Então, quando eu comecei a lutar, meu pai sempre falou, pô, olha só, cara, você chegou num lugar onde quando você entrou aqui, era 15 garotos para entrar, você entrou. Né? Depois dos 15 garotos, você fez, está numa posição agora que você tem todo um plano de carreira estruturado e você está lutando, que é uma coisa incerta para uma coisa muito certa. Né? E que tem um case que é... Porra, meu pai, minha família é um case, né? Porque a nossa vida inteira foi estruturada em cima de uma empresa que é a Bosch. Eu falei, não, pai, mas eu não vou deixar para ter caído, deixa comigo. E eu tinha essa pressão que eu não poderia deixar lá, que eu tinha que ser muito bem lá, só que eu também queria ser muito bem na luta, porque eu também não queria deixar isso aqui morrer. Pressão dos dois lados. Então o que acontece? As coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Né? Tipo, as minhas promoções foi acontecendo com o meu nome sendo né, criado no MMA, ou entrando pro time da Tinogueira, e eu fui promovido de novo na Bosch. Chegou no patamar quando eu estava com, acho que 26 anos, era assim, eu ia para a Alemanha para morar 2 anos lá, e voltar, né, responsável de um departamento todo, e o UFC me entregou o contrato na mão para eu assinar para fazer o TUF. Nossa. Né? Então assim... Meu Deus então assim, foi uma escolha muito assim, tipo assim, a tranquilidade, né, de você ter uma vida estável, só que você, do outro lado, você talvez não passar por uma coisa que talvez seja inesquecível na sua vida. Que a gente sabe que tem que estar prazo de validade, né? Todo atleta tem prazo de validade. 40 anos, 45, você não vai performar mais, né? Já não vai. E por incrível que pareça, a pessoa que me ajudou a decidir foi meu pai. Meu pai falou, bichão, vaza, vai lutar, cara. Olha que legal, né? Porque normalmente é o contrário, os pais eles podam bem. Mas eu acho assim, que essa virada dele de chave foi porque eu me doei muito pra, tipo assim, pra não deixar a peteca e falar assim, não, eu faço porque eu amo mesmo. Porque se fosse qualquer um, cara... Eu tinha, sei lá, 23 anos, eu já tinha salário de pai de família, que eu podia ficar muito tranquilo, morava com meus pais, né? Então, eu podia estar muito tranquilo e eu abdicava de tudo para poder treinar. Então, acho que isso foi pesando na cabeça dele. E a partir daquele momento, ele foi sempre meu maior apoiador. Sim. E a luta aconteceu. Aí entrou o Rodrigo, o Rogério, aí eu conheci o Will através da Tinogueira, vim para cá. Vocês não eram amigos antes, então? Vocês se conheceram por causa da TIM? Cara, sim, uma coisa fantástica, porque aqui a gente começou esse processo de franquia em 2009. E o Will, junto com o pessoal daqui, foi um dos primeiros a abrir as franquias, uma das primeiras franquias, né? E coincidiu que, na época, o Rodrigo vinha muito para cá, ia ter a inauguração, ia ter uma festa também, que eles iam fazer alguma coisa... Enfim, eu acabei vindo para cá, e a gente acabou se conhecendo. E desde lá a gente foi, e a coisa foi acontecendo. Que legal. E aí, Will? Qual o seu lado agora? Ele começou com uma conversa boba, né? Eu tinha emprestado uma camiseta minha pra ele. Emprestado não, ele roubou uma camiseta minha, cara. Esse cara é muito safado, cara. Ele usou, muito safado. Ele usou a minha. Eu tava com a minha camiseta que eu tinha acabado de sair do show, camiseta única. Eu falei, Rick, presta a camiseta, vou trocar essa camiseta, deixa eu usar essa aqui da Tina Ribeirão, tô até hoje sem a camiseta. É muito safado, cara. E aí eu lembro que a gente acabou pegando amizade, né? Bastante nesse dia que eles vieram pra cá na inauguração da academia. E eu falei, você vai ser meu sócio um dia. Que legal. Aí a gente começou a conversar, né? A gente até se distanciou depois de um tempo por conta da correria. Né? Aí um dia eu tava em Campinas, em Americana, na verdade, né? Passando o final de semana com a minha irmã. Aí ele mandou uma mensagem pra mim. Eu falei, nossa, que coisa, né? Eu falei assim, aí como é que você tá? Tal. Aí começamos a conversar de novo. Eu falei, e aí, vai ser meu sócio ou não? E acabou dando certo, né? Depois de anos, né? Mas conta pra gente, antes de você ter a Tinogueira, como é que era a sua vida? Ó, e assim, eu venho de família humilde, né? Eu sou
o mais velho, mais 6 irmãos. São 7 irmãos. 7. E o esporte nunca foi meu forte, né? Na época, quando eu fazia na escola lá, assim, era junto 5ª e 8ª série, então os mais velhos pegavam, já batia na molecada mais nova, ficava só eles praticando, né? E acabei me afastando do esporte. Acabei voltando através de uma tia, né? Um convite, não, você precisa conhecer o tênis. Aí comecei a jogar tênis. Depois de várias insistências, né? Acabei indo conhecer esse esporte, me apaixonei, né? Sou muito grato, né? Tudo que eu tenho hoje, meus melhores amigos, minha educação, meus amigos, tudo eu consegui através do esporte, né? E até os 27 anos, mais ou menos, como eu tive que começar a trabalhar cedo, desde os 11 anos até os 27 anos, eu só trabalhava, assim, ajudava em casa, não tinha muita coisa de sair para namorar, festa, essas coisas, né? E a minha irmã sempre, depois dos 27, ela começou a se dar bem na carreira dela e falou assim, ó, daqui para frente eu assumo a casa e você vai seguir sua vida, fazer suas coisas, tudo, né? Você já ajudou bastante e tal. Uhum. E começou a insistir, né? Você tem que prosperar, ser inteligente, se relaciona bem com as pessoas, tem que fazer algo mais da vida. Só que eu ficava naquela, né? Falei assim, nossa, será que eu arrisco fazer alguma coisa e dar errado e tal? Eu falei, não, acho que eu vou ficar só dando minhas aulas mesmo, vou me formar e vou ficar quietinho, né? Aí ficou insistindo. Acabei abrindo um negócio de videogame, que a molecadinha vai lá jogar, né? Porque eu gostava muito também na época de mais novo. E abri o negócio, eu fali em 3 meses. Porque acabou abrindo uma lan house, né? Sim. Perto da onde a gente tinha lá. E a molecada não queria mais saber de jogar videogame, queria jogar computador, isso ensina, né? Tanto, né? Nossa, é o que eu ia falar. Mas a primeira experiência é bem... E aí, ensina muito. Fui seguindo, fui fazendo as coisas, ela insistindo, falei, o que eu vou fazer agora? Aí comecei a procurar outra coisa para fazer, acabei conhecendo um cara lá na minha cidade, falei assim, não, vamos construir casa e vender. Aí comprei um terreno, ele construía e tal, fiz umas 2 casas lá para vender, o negócio estava indo bem, só que eu comecei a pegar gosto de fazer outras coisas e comecei a ficar nessa... viciado, né? Ai, não, vou fazer outra coisa agora, quero fazer outra coisa. Aí acabei comprando uma franquia na época, de limpeza de carro ecológica, né? Chama Dry Wash. Fiquei lá 1 ano e pouco com essa franquia em São Carlos. E tinha um bom relacionamento na cidade. Um dia um amigo falou assim, o Minotauro vai vir na cidade, tá com um esquema novo de franquia aqui, você precisa conhecer. Eu pensei, né? Que o Minotauro vai fazer em São Carlos? Tá louco, né? O cara do UFC vai vir aqui, né? Tanta cidade maior aqui perto, né? Não, vai vir. Posso dar seu nome para você ir lá conhecer o negócio e tal? Eu falei, dá aí, né? Mas nem levei a sério. Continuei seguindo a vida. No dia da apresentação da franquia, ele me ligou, você não vai vir? Eu falei, caramba, cara. Ele tá aí mesmo? Tá, mandou foto, né? Eu falei, nossa. Não, acho que nem mandou foto, nem tinha esse negócio de WhatsApp igual é hoje, né? Aí fui, conheci, né? Fiquei, porque você é fã, né? Você acompanha, né? Ainda mais, assim, eu sou mais velho que o Rick, né? Eu sou da época que assistia o Vale Tudo no videocassete. Você tinha que ir na locadora, não tinha TV a cabo, essas coisas. Tinha que ir na locadora, local, um evento que já tinha acontecido já, para assistir. Tinha como acompanhar ao vivo, né? Eu falei, nossa, cara, ficar assim, você é um fã, né? Você fala, nossa, não acredito que o cara tá aqui alto, forte, né? Eu falei, não. E fiquei lá escutando do negócio. Falei, nossa, que coisa bacana, né? Então, um negócio novo. Eu tava nesse espírito de empreender, né? Gostei da ideia, né? Já vinha do esporte, já tinha dado certo para mim. Falei, pô, um negócio que legal da arte marcial, né? Toda a filosofia, né? do esporte. Falei, pode ajudar mais gente. Me encantei com o negócio e falei assim, vou montar uma franquia, né? Só que no dia, eu estava esperando para comprar e abrir em São Carlos. No dia, uma pessoa lá, no meio da palestra, levantou a mão e falou, não, São Carlos é meu aqui, já fechei o contrato. Eu fiquei bravo, tava indo embora já, né? Ele falou, não, fica aí, conhece os meninos aí, bate um papo, quem sabe, né? Tem Ribeirão Preto, que é uma cidade boa aqui, ninguém pegou ainda, né? Eu falei, puta, Ribeirão é uma cidade bacana, eu queria morar em Ribeirão, né? Falei, vou ficar aqui. Aí fiquei, na época conheci o Rodrigo, né? O Rogério não tava, conheci o Rodrigo. E o Rodrigo é um amigo em comum de vocês, é isso? O Rodrigo e o Rogério, né? O Minotauro e o Minotouro, né? E o Rodrigo, assim, carismático, né? Conversa, e sentou comigo lá 5 minutos,
É que eu não tinha mais dinheiro, senão eu tinha comprado umas 10 franquias aquele dia. E não, Ribeirão, não sei o que, você tem que conhecer, porque é cidade grande. Falei, já conhecia pouco, né? Que a gente que é do interior vem para Ribeirão para ir no shopping, né? No Ribeirão Shopping, né? Eu só conhecia isso e a faculdade, o NERP. Aí falei, não, vou tentar. E na época eu nem tinha todo o recurso, assim, né? Tava investindo em outras coisas, mas fui lá e assinei. E aí começou essa jornada aí de vir para Ribeirão, conhecer de fato a cidade, escolher local, tudo mais, né? Assim que e a Tinogueira, ela sempre foi lá onde eu conheço? Sempre foi. Nós já estamos ali há 9 anos e meio. 9 anos e meio, rapaz, eu tô... Muito tempo, É né? muito tempo, é muita história. E assim, conta um pouquinho para quem não conhece a Tinogueira, para quem já ouviu falar, porque na verdade não tem como não conhecer a Tinogueira, mas assim, para quem não conhece a fundo ela. Quem que treina lá? Por que as pessoas vão lá? Qual que é o público de vocês? Porque, inclusive, pessoas que nós conhecemos têm muita vontade de fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, acompanha, às vezes é fã, só que morre de medo de fazer, porque acha que isso é muito distante, etc. Como que é lá o público e o ambiente de vocês? Me conta. Quer responder, Henrique? Contem-me. Dá pra fazer, dá pra chegar lá? Não, assim, aqui não falo, né? Existe muito estereótipo em cima de luta, né? Sim. O pessoal olha Muay Thai. E pelo nome Tinogueira, ele tem os dois lados. Ele é muito bom, né? Porque a gente realmente foi uma história, é uma história envolvida nesse nome, né? Sim. Então a gente começou aí no Rio de Janeiro, em uma casa, na verdade. Né? Onde o Rodrigo lutava, o Rogério lutava, e os lutadores iam pra lá. A gente morava... Nós éramos em 15 lutadores, moramos numa casa no Rio de Janeiro. E essa casa virou a matriz, e dessa matriz veio a franquia, dessa matriz nasceu a metodologia, né? Dessa matriz nasceu essa vontade de passar o conhecimento para as pessoas. Mas de uma forma diferente, porque, na verdade, a Tinogueira ela não é uma escola de arte marcial somente. Na verdade, é o contrário. Né? O nosso business core, vamos dizer assim, é a saúde. É a gente ter a transformação na vida da pessoa. E para a gente conseguir isso, a gente usa um meio, que é a arte marcial. Né? Que são os valores da arte marcial, né? Que é o cara não desistir do sonho dele, que o cara ter uma constância no que ele está fazendo, né? Do cara entender o que faz bem, o que faz mal, o cara ter aquele poder, né? Aquela persuasão de falar, não, isso eu não quero, isso eu vou segurar. E a gente usa a arte marcial para trazer esse benefício para a pessoa. Né? Então, lógico, que se você pega o time profissional da Tinogueira, tem uma metodologia X. O nosso pessoal daqui não é que não vai ter metodologia X, vai ter metodologia X, mas uma dose menor, é que nem remédio, né? Sim. O AS do adulto é o mesmo do AS infantil. O que muda? A dosagem, Sim, né? Mas o resultado é o mesmo. Então, a nossa escola é isso, a gente trazer, né, esse benefício realmente da saúde, transformar a vida das pessoas através da arte marcial, onde a pessoa realmente vai ter um enquadramento perfeito do que é uma arte marcial, ele vai entender o que é uma arte marcial, né? Então, a gente tem senhoras de 73 anos lá e a gente tem uma criança de 3 anos, 4 anos de idade. Né? Então, assim, a gente modela o nosso treinamento e a nossa metodologia para cada pessoa e para cada dificuldade, porque cada um tem sua dificuldade. Sim. Que nem a gente fala, pessoal, a importância aqui não é vocês serem um faixa preta, não é isso. A importância nossa aqui é vocês terem os valores que um faixa preta tem. Né? Eu não quero que não é que a gente não quer, mas a prioridade não é ter competidores aqui, mas é realmente eu poder chegar na sala aqui e falar, eu transformei a vida de 100% de quem está aqui. Né? Então, esse é o papel da Tinogueira. O propósito de vocês, né? Dentro essa é a nossa artes proposta. Eu tava falando pro Will aqui em off, antes da gente começar, que eu tenho um sobrinho de 1 ano e meio. E que ontem eu tava conversando com a minha cunhada sobre colocar ele quanto antes numa arte marcial. E qualquer uma que seja, né? Qualquer uma mesmo, porque todas carregam os mesmos princípios. Sim. E eu acho, assim, que é fundamental para construir os valores de uma criança tá dentro do esporte. O esporte sempre salvou vidas, né? Tanto pro lado da saúde, quanto pro lado social, pessoal, né? De saúde mental também. Igual você falou antes, eu comecei a lutar para ter uma válvula de escape, né? Para ter onde ali aliviar o estresse e tudo mais. E tudo isso é saúde, né? Tudo isso. A saúde é um conceito muito amplo. Eu acho assim, o que me chama mais atenção, né? Porque antes de vir para cá, eu sempre fiquei com o Rodrigo Rogério na gestão das franquias como um todo, né? Então a gente chegou a ter 28 franquias. Né? E cada franquia, apesar de a gente seguir, né? Que é muito difícil a gente tentar patronizar e seguir um trabalho único, Ribeirão ela sempre teve um diferencial, né?
Porque por mais que você faça, por mais que você tenha um trabalho padrão e você tenha metodologia e você tenha tudo com um McDonald's da vida, uma linha de produção de entrega, quem está à frente tem que entender o negócio. E tem que ter o sentimento que o negócio passa, né? Que é o que a gente vê no Will, né? O Will sempre foi um dos nossos franqueados que a gente sempre teve mais uma ligação muito forte. Porque apesar do Will não ter vindo do luta, ele veio do esporte, né? Então, assim, o meio foi diferente, mas o final lá foi o mesmo. Sempre o mesmo. Né? Então, quando o Rodrigo fala do que o esporte teve na vida dele, ou o que o esporte teve na minha vida, independente de que a gente foi luta ou não, é o mesmo que o Will, quando ele está falando aqui a história dele, que né, a gente até se emociona dele contar, é a mesma transformação na vida que ele teve na ponta lá. Né? Então, a Tinogreia daqui sempre teve isso muito, sabe, muito entranhada na franquia. E isso que eu acho legal. Né? Então, assim, porque desde a cabeça, os valores descem pro corpo. E é o que a gente busca. Essa é, na verdade, nossa principal missão. E se o público conseguir provar um pouco dessa água, né, já atingiu o objetivo. E se você sabe que a gente conversa, assim, a gente falando um pouco de tudo que a gente passou, né? Você imagina, foram quase 1 ano e 4 meses parado. Né? E a gente realmente ficou parado, né? Logicamente, a gente tentou fazer, a gente fez lives, a gente fez aulas né, via Zoom, enfim, mas ficamos parados 1 ano e 4 meses, né? E nada parou, né? O aluguel não parou, nada parou. A gente teve que manter, até porque o nosso espaço lá é grande, não tem como chegar pro cara lá, então, né? Não vou pagar também, não vou fazer, né? Enfim. E na minha percepção, eu achava que a virada de chave seria muito, muito forte quando eu voltasse. Eu tinha isso aí muito claro. E até nas reuniões que a gente tinha com outras pessoas em mesa de negócio, a gente sentia que ia ser uma mudança de chave assim. A hora que voltar, as academias vão... E não foi o que aconteceu. Não acredito que vocês devem ter sentido a mesma coisa. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, porque também tem uma questão, um pouquinho de estética, na nutrição, não sei. Mas eu senti que a volta para a saúde, na relação à saúde, foi bem baixa daquilo que eu esperava que seria. Eu acho que a galera teve um momento assim, que eles sentiram realmente o peso e o desespero de estar muita gente morrendo. Só que a hora que voltaram, a principal pensamento que eu vejo hoje é o seguinte, vamos curtir a vida. Né? Porque assim, eu vejo os bares lotados, eu vejo muita gente viajando, né? Se você, em mesas assim, ou lendo questão de Forbes e de empresas que cresceram, eu vejo empresas assim como Porsche, que cresceu muito, né? Então, tipo assim, realmente a galera, vou gastar o que eu tenho porque eu não sei o que vai ser amanhã. Né? Então, ninguém ainda parou para pensar assim, viver, planejar, né? Tá todo mundo vivendo esse momento agora. E eu falo que muito, né, Cá, que nós somos imediatistas. Sim. 100% do tempo. Né? Principalmente. Então, teve muitas pessoas que evoluíram, e eu falo por nós mesmos. Até dentro da nutrição, a gente conseguiu se desenvolver, graças a Deus, muito. Criou esse projeto lindo aqui que a gente está fazendo hoje. Mas, infelizmente, teve muitas pessoas que não aproveitaram como poderiam a pandemia. Então, olhar de uma forma mais ampla, com mais esperança, com mais dedicação, né? Com mais constância, aquilo que você vai fazer para chegar lá em um objetivo mais para frente. Não, as pessoas continuam com a cabeça imediatista. Então, eu vou comprar suplemento porque eu preciso melhorar a minha imunidade agora. Fiquei doente, espirrei. Inara, o que eu preciso comprar? Vitamina C, isso, aquilo, isso aqui. Vou fazer exercício agora, vou pra academia agora. Não. Começa a pensar a longo prazo. Então, entra na luta, é a mesma coisa na luta. Então, você chega lá, você não vai conseguir dar um chute, virar o braço, dar uma jogadinha do quadril e não sei o quê. Você não vai conseguir. Então, você tem que respeitar o seu tempo, observar os outros. As pessoas não respeitam e não admiram o processo, né? E foi por isso que eu também comentei com você a importância que eu acho de ter as crianças inseridas, assim, logo na primeira infância. Porque a luta... vários esportes, mas a luta, eu acho que deixa isso muito claro. Quando você entra para praticar, você é um Zé Ruelinha, né? Você é uma faixa branca, você não sabe nada. E aí você aprende, literalmente, que para você subir o seu nível, você tem que passar de faixa.
meritocracia. Então, nada vai acontecer nem por sorte, nem por jeitinho, nem sem esforço. E a vida é assim, e ela prova isso pra nós todo o tempo. Então, o que eu sinto de melhor que eu tirei do meu período que eu fui praticante é exatamente isso. Eu queria lutar na preta porque eu fazia taekwondo e só na preta valia a cabeça e eu queria chutar a cabeça das pessoas. E eu não podia, eu tinha que esperar, porque eu não era da faixa preta. Eu podia treinar, eu podia ir, né, aprendendo os golpes e tudo mais, né, ali fazer uma lutinha amistosa dentro do treino e tudo mais, valendo cabeça, podia. Mas no campeonato, eu não podia. E eu tinha que respeitar isso, eu tinha que respeitar o processo, eu tinha que entender quem era eu ali na fila do pão. E a vida ensina isso pra gente a duras penas, mas se você tem um treinamento dentro do esporte, você encara isso com mais flexibilidade, né? Então... Eu vou te falar, cara, hoje se a gente para pra falar assim, a pior não vou falar problema, né? Mas o zoom que a gente tem, assim, quando a gente fala de academia, é justamente a hora da graduação. Porque é aquilo, todo mundo quer, mas poucos quer fazer para ter. Exato. Né? Realmente a cabeça do brasileiro é muito assim, né? Todo mundo fica preocupado quando que eu vou chegar na preta. Mas ele não quer saber o que eu vou fazer para chegar na preta e tenho que fazer. Isso se aplica para tudo na vida, né? Porque, por isso que a Camila falou que é tão importante, porque... Você aprende que, para você, vou falar o básico do básico, para você viajar e conseguir fazer o que você quer, ter a liberdade financeira que você quer, você precisa trabalhar. Não Ponto! Tem. E a gente, não tem atalho. E por incrível que pareça, a gente é criado assim desde o começo, porque para você passar de ano, você tem que estudar. Sim. Até para ganhar na Mega Sena, você tem que jogar e gastar o seu dinheirinho. É exatamente isso. Mas assim, o esporte traz isso em todos os esportes trazem isso, né? Quanto mais você se aprimora, quanto mais você treina, quanto mais você se esforça, maior você fica. Só que eu acho legal da luta é que tem uma representatividade, né? Através das faixas. Sim. Porque, por exemplo, quando eu tava no fisiculturismo, eu entendia que eu jamais ia posar igual uma biquíni que já tava 3, 4 anos competindo, eu era estreante. Que eu jamais ia ter a densidade muscular que a outra atleta tinha, que já tava na minha frente há 3, 4 anos. Tá, só que você tá no mesmo palco que elas. Tipo, você tá no mesmo nível, mas não tá, né? Você tá no mesmo nível, mas não tá. Exatamente. Na luta não tem essa. Não. Ou você luta na sua faixa, ou você luta na sua faixa. Não tem como, né? Então, eu acho que essa representatividade que a luta te dá é muito importante, assim. Sem contar a hierarquia, né? Que você acho tem que respeito, respeitar. Né? Respeito. Assim, eu acho que hoje em dia, né? Principalmente nesse período que a gente tá, né? Dessa galera que nasceu depois de 2010, 2000... Eu acho que hoje tudo é muito bengala. Né? Tudo é muito bengala. Então, eu não consegui chegar em tal lugar, não passei no vestibular. Mas é que talvez Deus não quis, é porque não é o meu momento. Eu sempre brinco, falo, se Deus for culpado de tudo que estão falando que ele é, ou se o diabo é culpado de tudo que os caras botam a culpa nele, pois esses dois estão enrolados. Porque é sempre assim, né? Porque eu acho assim, vai ter coisa que você vai querer na sua vida e a gente não vai conseguir, né? Isso é fato. Faz parte. Né? Mas eu acho assim, é diferente você chegar num lugar e falar assim, eu não cheguei. Mas eu não me dediquei. Acho que é um peso. Agora, você fala assim, dei o meu melhor, cara. Abdiquei tudo que eu tinha, fiz de verdade, mas não deu. Paciência, talvez não seja pra mim. Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. E eu acho que a luta traz essa maturidade de você entender que uma hora você vai perder. Exatamente. Você não vai só ganhar. Uma hora você vai perder e você vai fazer de tudo, mas você vai perder. Sim. E eu acho que a luta, ela ensina também você a perder, né? Sim. Claro. É que eu falo pro pessoal, eu não sei qual que é a forma de chegar, né? Ou ser um bom lutador, ou talvez ser um bom empresário. Mas eu sei o seguinte, que para você não ser, é só você não fazer nada. Nada. Né? Então, assim, já faz. Falando em luta, assim, você falou um pouquinho só sobre os campeonatos. Conta um pouco pra gente, assim, do pessoal que vai lá pra aprender de uma forma um pouco mais a fundo, pra competir mesmo. Como que é em relação aos atletas? A gente já cuidou de atletas de vocês. É verdade. Né? Na verdade, eu queria colocar um passo antes. Por exemplo, tem uma avaliação, os professores avaliam o aluno que tá ali só pra fazer uma atividade física, e aí ele pesca e fala, esse cara aí tem potencial, vamos ver se ele quer investir mais tempo dele aqui dentro. Ou eu cheguei e falei, e aí, eu quero lutar. Posso? Vocês dão uma avaliada? Vou falar dessa parte de luta, depois o Will complementa com os atletas. Mas assim, acho que é melhor falar o início, você falar dessa parte. Não, porque só para deixar assim, porque acontece essa questão de... Porque você imagina,
é difícil você chegar e visualizar. Não é que é difícil. Né? Lógico, a gente está nessa caminhada há muito tempo. Se você enxerga quem tem potencial. Mas essa excitação, essa motivação tem que vir do contrário, na verdade. Porque você é que nem criança. Que nem você falou que é criança, né? Eu quero que meu filho faça arte marcial. Se um dia eu tiver um filho, eu quero que ele faça arte marcial. Mas eu nunca posso forçar ele a fazer arte marcial. Porque a partir do momento que eu forçar, na verdade eu vou fazer o serviço contrário, eu vou criar um bloqueio. Né? A filha do Rodrigo é assim. O Rodrigo tem uma filha, agora deve estar com 20 anos, a filha do Rodrigo. O Rodrigo queria colocar ela no judô, porque o judô, e você imagina, a gente sabe todos os benefícios da arte marcial. Né? Então você acaba... A menina nunca mais quis saber de luta na vida dela, nunca fez mais luta, depois o problema é que ele forçou, ela não quis mais. Né? Então essa questão de ser atleta profissional, que é uma coisa que é muito pesada, né? Se for atleta, você sabe, não é fácil. Profissional eu não fui, não, mas eu fiquei beirando, botando o pezinho na água. Então, o que a gente faz? Sempre tem que ser o contrário, né? A nossa prioridade aqui é a aula comercial, né? Por mais que a gente tenha os atletas, tem o Alan, tem o pessoal que vem do Rio treinar aqui, né? Eu tô ali treinando, mas a nossa prioridade é sempre realmente essa parte de transformar a vida da galera comercial. Por quê? A base são muito diferentes, né? Então, na verdade, a gente não consegue fazer duas coisas muito bem. Infelizmente. Não adianta a gente falar aqui, né, que a gente vai pegar nossa estrutura, vai ter o comercial e vai ter o profissional. Né? Apesar de a nossa estrutura física, ela suporta um time profissional. Mas por trás disso, que é muito pesado, né? Eu acho que a gente aqui ainda não está nesse... Não pela gente, mas... Pelo propósito de pelo vocês. Pelo propósito mesmo, porque influenciar o propósito da é. empresa, né? Sim. Que realmente é pegar aquela criança e transformar a vida do adulto. Então, as coisas acabam batendo de frente. E a gente tinha esse problema no Rio. No Rio, a gente era as duas coisas. No Rio, a gente era o time profissional e tinha a parte comercial. E existia um choque muito grande, né? Porque você imagina assim, o Brasil, ele vem de uma cultura que as pessoas que praticam esportes, elas vêm de uma vida mais assim, né? Mais humilde, vamos dizer assim, né? Eles não têm apoio nenhum, tal. Então você imagina, cara, a gente misturava assim, a gente está tentando profissional. A gente tem um padrão de uns alunos. Então vem mãe trazer o filho para treinar, tá o profissional treinando lá, daqui a pouco escapa escapa, o cara quer treinar sem camiseta. E você não consegue, é difícil, cara, você chegar na cabeça de um cara desse e falar para ele, ó, existe negócios aqui, a gente precisa, não dá. Né? Se eu falo experiência própria, eu fiquei no comando do Rio de Janeiro e era um parto isso aí, cara, um parto, não tem como, sabe, é água e vinho mesmo. Sim. E é até legal você falar isso, porque a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui também, né? Então tem muitas pessoas que sonham, se inspiram em vocês para poder empreender nessa área do esporte, enfim. Então é legal você falar isso, porque as pessoas, às vezes, elas acham que conseguem unificar os dois lados, e eu concordo com você, olhando de fora, pelo menos, né? Eu acredito que você precisa se dedicar, assim como qualquer outra profissão, você precisa ter um foco em alguma coisa, conseguir desenvolver aquilo e poder acompanhar, talvez por um hobby, né? Sim. De uma outra parte, de um outro... Todas as vezes que eu parei, foi por conta de chegar nessa bifurcação e falar, bom, ou eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Não tem Quando eu era bem novinha, o balé foi o que eu mais pratiquei. Que eu poderia, de fato, falar, se eu quiser investir para ser profissional, porque eu comecei com 3 anos e parei com 15. E daí, naquele ponto, eu tinha que escolher se eu ia querer ir para Joinville, pro Bolshoi, tipo assim, querer começar a treinar para os testes, né? Porque primeiro você tem que passar no teste para você entrar para a escola do Bolshoi em Joinville. E aí, só que ali você já estava no começo de primeiro ano do colegial, pensar em faculdade. E aí chegou a passar na minha cabeça, eu falava, eu vou fazer faculdade de dança. Meus pais falaram, você tá doida. E aí eu falei, bom, será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que eu quero ser bailarina? E aí eu falei, não, tá, então eu vou ter que parar. Parei de dançar o balé porque era 3 horas de treino, era final de semana, era festival, era viagem, era isso, era aquilo. Então, assim, e o balé é como qualquer outro esporte. Você tem que começar pequenininho pra o balé você... é bem... Cara, é bem puxado. É bem puxado. Então, a gente acaba num... Sei lá, e eu vejo muito assim, sabe? Eu vejo que o pessoal quer... Na verdade, o pessoal quer a experiência de um lutador profissional. Mas quer continuar com a sua vida profissional à parte. Mas é que é muito... difícil. Quando você bota mesmo pra fazer... Eu já falei isso pro meu... Quando a gente veio pra cá, né, até tinha essa... Falava, tá bom, vamos tentar, vou trazer o Alan, vamos fazer os meninos querem treinar, vamos fazer um timinho
pequeno, só para manter o Alan aqui, treinando bem com os meninos aqui, a gente vai fazer um timinho aqui pequeno. Querendo ou não, só também é um ponto de referência para as pessoas, né? Sim, não durou... Chegou na segunda semana, só tava o Alan treinando, porque é uma pegada muito diferente, entendeu? Às vezes a pessoa enxerga... Hoje a gente vive muito esse mundo de foto, Instagram. Então a pessoa acha que o negócio é você postar uma foto depois de um treino. Só que o que tem dentro daquela foto é muito pesado, sabe? E não é todo mundo que está preparado para isso, sabe? E nem julgo, porque assim, eu falo assim, acho que os grandes lutadores, assim, infelizmente do Brasil, são pessoas que se destacam porque eles só têm isso na vida deles. Porque a garra para você perder 20 quilos, se você abdicar, deixar de comer, ficar longe da família. Pega o Alan, né? O Alan chegou pra gente lá com 17 anos. Com 17 anos. Aí tinha um moleque que veio do Nordeste de 17 anos, o Rodrigo falou, Rick, vamos ver esse moleque lutar. Fui lá com o Rodrigo, veio lutar. Falei, cara, o moleque luta bem pra caramba. Aí fui conversar com ele, ele falou, não, eu vim pra cá, o pessoal não me deu nada, meu pai me ajudou com a passagem, eu vim aqui pro Rio, e ganhou quanto na luta? Ah, não ganhei nada. Então, você vai ficar na Tino Nogueira com a gente. Ele ficou. Aí eu fui observando, aí passou uns 2 anos lá, eu trouxe ele pra morar comigo. E é um cara que, tipo assim, você imagina, o cara vem no projeto social, o Alan vem no projeto social no Nordeste, né? Onde tinha ele um monte de criança, um monte. Então, agora a gente tem outro que tá com outro ali que veio do mesmo projeto, que é o Marcelo. Né? A vida dele nunca foi fácil. Ele veio pro Rio de Janeiro, cara, o moleque só treinava, assim, é coisa linda de ver a responsabilidade do Alan e a dedicação. E o que me chamou a atenção nele, quando eu levei ele pra morar na minha casa, o Alan ficou, o tempo que ele ficou comigo no Rio, eu nunca vi ele trazer uma namorada pra dentro de casa, ele namorar uma menina, cara. Por assim, de foco na parada que ele tinha. E, sabe, e assim, é um moleque que eu chegava em casa, às vezes do treino com ele sentava no sofá, ligava pra mãe dele. Ligava pra mãe dele, ficava 3 horas com a mãe dele chorando de lá, ele falando daqui. E a gente começou, né, a trajetória dele começou a acontecer, graças a Deus dá certo. E todo o dinheiro que ele ganhava, metade pra ele, metade ele mandava pra mãe. Né? E isso foi. Hoje, ele, né, toda a trajetória que ele fez, ele construiu um restaurante pra mãe dele, lá no Nordeste. Mudou total a vida da mãe dele. Total. Mudou a vida da mãe dele. Construiu um restaurante pra ela. Ajudou o irmão, né? Hoje ele tá com a gente, ele tem a profissão dele, que é de professor, né? Querendo ou não, é uma profissão. Sim, né? Claro Ele é faixa preta nosso de jiu-jitsu e de muay thai. Né? Então, assim, eu vejo tudo que ele construiu até hoje, até eu falo pra ele, cara, se pegar você de 8 anos pra trás e agora, você praticamente ganhou na cena. Dá risada, mas... Sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu falo. E, às vezes, eu acho que... Por isso, quando eu falo que não combina, é porque o nosso aluno comercial, ele já tem uma vida. Então, não adianta eu ver, às vezes, um cara que é habilidoso e querer falar, bichão, você tem todo, né, o perfil de lutador. Porque fora ele ter todo o perfil, ele ser bom, existe uma coisa que é 99% de importância, que é a vontade de o cara realmente querer fazer. E isso só a pessoa mesmo, sabe? Então, assim, mexer com esse sonho, às vezes fala, a pessoa não vem ser profissional, só que a pessoa não tem aquele ímpeto dela, aí ela vai e aí vai criar uma frustração, é muito forte, sabe? Sim. Então, por isso que eu acho que essa parte assim, a gente... Pegando um pouco o gancho do que o Rick falou, quando a gente começou com esse projeto de treinar, e falou assim, não... Pô, eu falei assim, Rick, quem que não gostaria de treinar com um atleta do UFC, um atleta do nível do Alan, que é um atleta profissional também, né? Luta, o 3º maior evento de luta de MMA do mundo, né? Falei, os caras vão sair na taparia para ver quem que vai querer vir treinar. E assim, é realmente o que ele falou, porque isso é uma profissão, né? É uma profissão, o cara tem que se dedicar. São horas de voo diariamente. Aí você tá cansado, você tem que treinar. Você tá doente, você tem que treinar. Você tá com problema, é igual um trabalho normal, né? Não, fora a parte alimentar, né? E aí, assim, é guerra todo dia, né? Falta pancadaria todo dia. Ainda então... mais o dinheiro também, né? Que todo esporte é caro, né? Nenhum. E as pessoas acabaram não aguentando, né? E as pessoas sei que teoricamente viviam disso, né? E o Alan, assim, é um atleta, assim, formidável, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na parte física, né? Durante 2 lutas dele aí da Rússia. É um cara, assim, extremamente dedicado. É como o Rick falou, pô, ele tem um horário de treino, ele chega no horário, passa o que ele tem que fazer, você não precisa ligar para ele, não precisa vigiar, ele vai lá e faz, e dedicado, né? Assim, dá um orgulho, né? Não, é o resultado, né? O resultado é isso. Sim. Olha, eu já treinei com ele nas aulas. É um prazer, é muito bom treinar com uma pessoa, você se inspira na pessoa, você não tá ali... logicamente que tem vários professores em todos os esportes, são muito, né, bons profissionais e tal.
Mas você vê não só a técnica dentro do esporte, você vê a pessoa, a disciplina dela. Aquilo inspira muito, né? Que é o que a Ká falou. Isso sempre me inspirou muito. Exala disciplina, é bizarro. Acho que a parte do esporte, primeira vez que eu pisei pra fazer uma aula de Muay Thai, que eu entrei, que eu vi todo mundo virando de costas, fazendo assim, falei, que isso? O que eu faço aqui? Porque aí começou, você se apaixona, de fato, né? Sim, porque você vai... eu sou muito suspeita pra falar, eu sou muito apaixonada por qualquer tipo de esporte, mas a luta traz muito isso, né? Eu lembro que, na época, meus pais são separados há muitos anos, e aí, na época, eu era muito adolescente, eu meio rebelde, assim, e aí eu dava um pouco de trabalho pra minha mãe, e eu não deixava o meu padrasto meio que tomar conta de mim, né? Quando ele vinha falar alguma coisa, eu só levantava uma sobrancelha, assim, e falava, tipo... Psst, né? E aí, eu me aproximei muito do meu treinador. E aí, às vezes, ela chegava e conversava com ele. E falava, a Camila fez isso, isso, isso. E ele me colocava sentada no tatame e falava, o negócio é o seguinte, se você fizer de novo, é isso, isso, aquilo, você não vai pro campeonato. Eu, tipo, não, por favor, não faz isso comigo. E ele, não, porque isso, porque aquilo, eu vou perguntar pra sua mãe. Então, assim, você cria uma relação, você cria uma família, né? É muito louco isso. E é tão divertido, por isso que eu falo que toda criança deveria ter a oportunidade de passar por isso. Você vai pro campeonato, aí você se esforça pra caramba, aí você dá aquela ansiedade pra ver quem tá na sua chave, aí você faz bagunça no ônibus, e não sei o quê. Isso é surreal, é muito legal. Aí a chave não vai, aí não dá certo, aí você ganha de WO, aí você quer morrer de catapora, porque você treinou não sei quantos meses, e a pessoa que você foi lutar não foi, você fica, não! É muito legal. Nossa, é demais. Eu acredito muito nisso, a gente tava conversando antes aqui, né? O esporte, ele, assim, na minha cabeça, ele deveria ter o mesmo peso que a língua portuguesa e a matemática têm na escola. Concordo. Porque isso vai formar, de fato, uma pessoa, né? Aprender a lidar com as frustrações, com o medo, né? Rejeição, né? Eu acho que isso... embora a gente trabalhe com a parte comercial, a gente tem muita história bacana, né? Igual o Rick falou, essa pessoa tá indo buscar a academia para perder um peso, voltar a usar uma roupa que não usava mais, se socializar, fazer amizade, às vezes algum nível de depressão, né? A pessoa procura o esporte, né? Como um remédio, vamos falar assim, né? Super. E a galera chega assim depois, não, agora eu quero trocar de faixa, agora eu quero competir, quer vivenciar, né? Igual a gente fez o evento de luta dentro da academia, e o pessoal que participou não estava levando a sério, mas não estava levando muito a sério, né? Vai fazer um negócio caseiro aqui e tal. Aí a hora que viu a magnitude do evento que a gente criou, a gente trouxe o Wander Valverde, que é a maior referência. Foi sensacional, eu estive presente, maravilhoso, foi muito legal. No Brasil, para fazer um treino com o pessoal, para, né, tá ali como árbitro, né, como juiz dentro da competição, né? Foi assim, é muito gratificante. Então tinha criança, né, cara? É o que a gente fala, experiência, o pessoal quer viver a experiência. Sim. Às vezes você não quer isso pra sua vida, mas só o fato de você vivenciar um pouquinho já te dá gás pra fazer outras coisas na sua vida, né? Eu acho, sim. Agora, voltando à parte alimentar, vocês têm até uma cozinha lá dentro, né? Dentro da Tinogueira. Eu acho sensacional, complementa uma coisa a outra. E você também falou, Rick, no início, que você tinha dificuldade de se alimentar porque você tinha refeição dentro da faculdade, né? Então, com a experiência prática de vocês, com o esporte dentro da Tinogueira, o que vocês poderiam dizer, assim, em relação a o que é essencial da nutrição dentro do esporte e das artes marciais? Principalmente ali para a preparação, para o bem-estar, para a saúde. No geral, o que vocês acompanham e têm de prática nisso? Eu vou deixar acho que isso mais não, isso aí é a mesma coisa de falar de você pegar um carro e colocar uma gasolina ruim. A mesma eu sempre faço essa comparação. É a mesma coisa. O carro vai engasgar, o carro não vai pegar. É a mesma coisa. Assim, a alimentação é incrível o que ela afeta a gente. Não só quando a gente parte de esporte. Eu acho que tudo, cara. Né? A mesma coisa que uma churrascaria, você ir 5 panturras de carne. Você vai passar um dia inteiro lento, mais metade do outro dia você não vai estar legal ainda. E o inverso também, quando você começa uma alimentação legal,
O Alan tá de dieta agora, né? Então o Alan vai bater o peso dele lá. E quando o Alan tá de dieta ou quando eu tô de dieta, a gente acaba entrando a casa inteira, porque a gente tá junto ali, não dá pra ele ficar, né? Porra, eu comendo um monte de coisa e o cara não comendo, então a gente acaba fazendo junto. E a diferença, cara, que você pega de ânimo de fazer as coisas, assim, é muito grande, né? Então, realmente, a alimentação é uma coisa que, eu acho assim, é uma coisa que interfere não só no nosso dia a dia, né? Mas espiritualmente, sabe? Questão de ânimo, até mesmo questão de ser talvez uma parte depressiva, é você estar se alimentando bem. Porque quando você se alimenta bem, parece que a coisa inteira roda. Sim, é tão bom ouvir isso. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Assim, eu acho que as coisas melhoram mais rápido, a pessoa vai buscar uma academia, tudo. É na alimentação. Não. É outra coisa assim, é por isso que eu falo que a nutrição me escolheu, porque não era a minha primeira opção de faculdade, mas como eu sempre estava inserida no esporte, né, fuçona em tudo quanto é canto, já fiz tênis, já fiz luta, já fiz trocentos trem. Isso era muito importante desde o começo, quando eu fazia balé. Então, você tinha que comer bem, porém, você não podia ter um peso acima, porque nenhuma bailarina salta com peso alto. E ao mesmo tempo, você tinha que durar um espetáculo de 3 horas. E aí, como que você faz isso? Né? Como você administra essa alimentação para você não cair de desfalecida lá, de pouca energia, ao mesmo tempo aguentar tudo. E a mesma coisa na luta, né? Mesma coisa. Até pela desidratação eles passam. Sim. E aí chegar lá, tem que dar máximo, passar do limite para poder o que eu acho engraçado, vencer a luta. Não engraçado, mas eu acho que o que peca, não peca, acho que não é essa a palavra, mas o que atrapalha um pouco a questão das pessoas entenderem o que é alimentação é a questão seguinte, tipo assim, você tem seu biotipo, ela tem o dela, ele tem o dele e eu tenho o meu, né? Então, o meu biotipo pode ser que eu vá comer uma merda aqui, uma coisa ruim, e eu vou manter o shape e tá tudo certo. Né? Realmente, meu biotipo é muito bom, cara, porque, tipo assim... Tapa na cara de todo mundo. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Eu tenho um biotipo muito bom, né? Então, tipo assim... Às vezes ela tá conversando a questão do o que comer, o que fazer. Eu sempre falo pra ele, cara, olha só, o biotipo do Alan é horrível. Sim. Ele come, cara, ele engorda rapidinho. E eu acho que talvez pelos meus avós, tem uma parte meio índia na minha família, meu biotipo é muito bom, cara. Meu basal é 2.800. Então, assim, eu acho que essa particularidade, a pessoa acaba o Will faz uma dieta dando certo, eu não vou no profissional. Eu chego pro Will e falo, Will, o que você tá fazendo? Que eu acho que eu vou ter a mesma... Isso é um erro. Mas por quê, né? A pessoa acha assim, é uma matemática exata. Sim. E não existe matemática exata, e principalmente o que envolve pessoas, né? Biologia. Biologia não é uma ciência exata. Não tem como. Ela é mutável o tipo tempo assim, todo. Eu falo, eu posso comer 3 hambúrgueres no McDonald's, ela comer 2, ele vai engordar 10 quilos. Pô, eu não engordo. Assim como nós também, como referência, tem muitas pessoas, inclusive em relação às redes sociais, né, Will? Hoje em dia as pessoas postam muito o perfeito. Né? Igual você falou, é fácil tirar uma foto ali pós-treino, mas ninguém imagina o que tem dentro do treino. Ninguém imagina também o que eu e a Camila fazemos ao longo de anos e anos para se manter no mesmo corpo, de uma forma muito constante. E às vezes o que nós fazemos para manter a nossa composição corporal, nosso estilo de vida, você não tem nada a ver com isso. O seu estilo de vida, a sua composição te corporal... permite outras coisas. Tem 2.800 calorias de basal. A minha é metade disso. E a minha, então, um pequeno rato aqui? Então não tem como, principalmente na luta, né? Porque a luta, ela envolve força, potência. Sim. Se você pega a dieta do coleguinha e tenta colocar em prática, o que ele vai comer em relação à distribuição de nutrientes, em relação à hidratação... Quando eu vou com ela fazer, a gente vai fazer... quando ele começa a fazer... ele vai ficar até bravo. Ele começa a fazer a dieta, a gente vai junto no médico, né? O médico faz a balança. Aí a gente faz a balança nós dois. Eu já posso com ele falar, se eu não tiver metade do seu peso de gordura, eu pago tal. Se não tiver, você paga, beleza? Até hoje ele nunca ganhou, não. Ele quer morrer, coitado. E eu vi com ele, eu falo assim, eu tenho quase 40, hein, cara. Você tem 10 anos mais novo que eu. Mas o biotipo e a genética, mas a genética ajuda demais. Meu avô é muito forte, cara. Muito forte, pra idade dele, muito forte. Mas é sempre assim. Tem uma pergunta muito boa. Faça aí que tá acabando. Periodização dos diferentes tipos de campeonato.
porque tem a questão de peso. Eu não entendo muito a fundo em relação a isso. As diferenças dos campeonatos entre os tipos de luta. Então, tipo, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, etc. É muito diferente a periodização de vocês. Como que vocês se organizam para fazer toda essa estrutura, até para os alunos também, porque tem que ter toda uma organização, planejamento para preparar, para ir evoluindo, até para graduação também. Como que vocês lidam com esse tipo de organização na equipe de vocês, da Team? Então, a luta... Desculpa. O Jiu-Jitsu, o Muay Thai, né? Vamos falar que os dois carros-chefes nossos lá são diferentes a questão de campeonatos. Né? Então, categoria a cada 5 quilos, o Muay Thai já é diferente, o Muay Thai, a questão do Kruang não interfere, o Jiu-Jitsu, a questão da faixa interfere. Mas que basicamente, assim, o Jiu-Jitsu, para ele ser mais isometria, o treino tem que ser um pouco diferenciado, porque o Muay Thai é mais movimentação, né? Então, acho que exige o cara ter uma movimentação, uma leveza de movimentação mais rápida. O treino já é priorizado mais nessa linha. Os rounds são menores, né? São rounds de 3 minutos. O Jiu-Jitsu já é muito isometria. Então, você tem que ter um trabalho muito mais de força, de pegada, né, do que talvez um trabalho mais de... Eles né? são quase opostos, São né? quase opostos. São quase opostos. É. Porque é bem isso. Um demanda muita força e constância de aplicação de força. Isso. Né? Isso. E o outro te demanda muito a parte aeróbica e velocidade potência, e explosão. Né? Então, explosão. é a mesma coisa de treinar um corredor para uma maratona e para uns 100 metros. É bem basicamente isso. Acho que é isso. E é importante a gente falar sobre isso aqui, porque tem muito nutricionista que nos assiste também. E a nutrição, ela depende 100% da orientação do educador físico, 100%. Do profissional da educação física, para poder gerar ali, organizar todo o planejamento alimentar. Porque os esportes, os estímulos, as fases de cada preparação, de cada aula, enfim, independente do esporte, né? A gente já falou sobre crossfit, musculação aqui, enfim. Depende, a alimentação sempre vai acompanhar o esporte. Então, é muito importante, e eu acho que vocês fazem isso também. Vocês deixam muito exposto ao planejamento de vocês. Ali, como aluna, eu sinto isso. E assim, uma coisa que, já aproveitando aqui, que é uma admiração do trabalho de vocês, é esse papel que vocês fazem. De participar, de vivenciar o esporte, né? Na hora de fazer o planejamento, entender a necessidade do que a pessoa está treinando ali, sabe? A dificuldade que tem. Isso é um diferencial de vocês. Mesmo que a gente não consiga vivenciar 100% na rotina, a gente consegue. A luta, o MMA, eu acho assim, ele chega a ser até agressivo, né, cara? Que nem quando ela falou que você ficou... Porque realmente é muito agressivo, né? Você imagina assim, eu te jogo no seu limite e depois eu ainda tiro, eu te desidrato. E depois eu dou 29 horas para você voltar... Tá 100% tapando a porrada nessa melhor performance. O fisiculturismo é muito parecido né? com isso. E é o que eu falo, o fisiculturismo chega a ser, eu acho que até pior essa fase, né? Talvez não seja pior porque você sobe no palco e talvez não tenha que... Exato, né? Eu acho que o MMA ganha por conta disso. Só que eu acho que você sofre mais, né, cara? Você tem essa questão... Você desidrata também. Essa questão cabeça, né? Porque você tem que estar bonito, totalmente. todo gomo. Eu acho que isso a luta não tem, né? A luta a gente só perde... O fisiculturismo não, você tem que estar perfeito, né? Então, tipo assim, abala a questão atlética, mas parte emocional, de você falar assim, pô, eu fiz tudo, eu vou chegar lá, o cara vai falar que eu não tô com o bumbum legal, que o meu abdômen não tá rasgado isso perfeito, simetria. É muito complicado, né? A parte psicológica é horrível. Mas o que eu digo assim, a dificuldade que a gente tem hoje como atleta de MMA, por ser algo muito agressivo, é difícil ter pessoas que eu até entendo, mas não é que entram com a fundo porque, cara, é muito horrível. Ninguém quer ser responsável por um cara... Você tá entendendo? Eu vou te exemplificar. É que, assim, todo esporte de alto rendimento, ele vai na contramão do que a gente julga como normal. saúde. É isso. Né? Assim como a gente determina, por exemplo, eu e a Camila, assim como a Nath Nogueira, nós atendemos pessoas que têm um alto rendimento, dentro do CrossFit, dentro do Muay Thai, enfim, da MMA, mas a gente não atende de forma exclusiva ou extremamente dedicada aos atletas. Porque é completamente diferente você atender um atleta de MMA que está lá desidratando, não sei o quê, e você está focado em doenças inflamatórias intestinais, você está focado em doenças... São nichos, né, que são se separam. Nichos diferentes. Então, nós precisamos entender, claro, acompanhamos,
Mas, pelo menos, eu acredito que é a mesma coisa que a parte do empreendedorismo. Você precisa saber muito bem para qual lado você vai. Fazer tudo, Não dá. você não vai conseguir. Por isso que existem Mas, as especializações. Eu vou falar uma coisa nutrição. particular minha. Eu adoraria atender só atleta. Adoro esse bicho maluco Eu já que não é sou, atleta. eu sou mais do saúde e Não, bem-estar. eu adoraria. Eu acho que eu não tenho Tratamento. mais experiência porque realmente existem poucos pessoas que se dedicam a ser atleta. E existem muitos nutricionistas, enfim, já tem um... Enfim, mas sempre que eu chego com a oportunidade, como aconteceu com a atleta de vocês, o meu olho brilha, assim. Eu volto, eu estudo, porque eu acho, assim... É dois lados de uma mesma moeda, né? O que a gente tem que pensar e entender em relação ao atleta primeiro, foi uma escolha dele, ele sabe todos os prós, todos os contras, e cabe a mim minimizar danos e não fazer escolhas por ele. Se ele tá fazendo aquilo, é porque ele sabe tudo que ele pode ter de prós e contras. Eu, como profissional da saúde, eu tenho que aplicar o que ele precisa como profissional, e, ao mesmo tempo, fazer o controle de danos o máximo que eu puder. Menos lesivo possível. Exato. Mas que isso, olhando pelo lado, o prisma da saúde, é saudável? Não. Não, você falou, eu dei risada, porque eu fui no médico, o ano passado eu rompi o peito treinando, né? Rompeu, falei, caramba. E eu dei no médico, né, cara? Se médico dependesse de mim, ia passar fome. Eu não vou, a não sei que não... Só que começou a ficar muito... sangrou inteiramente, ficou roxo. Eu falei, cara, não, vou pra tirar uma... Aí eu fui tirar as paradas todas, o cara falou, nossa, cara, seu ombro dói muito? Eu falei, meu ombro? Não. Ele falou, não é possível, cara. Você tem um ombro de um cara de 80 anos, de tanto desgaste que ele tá. Eu falei, não, cara, não é possível, eu não tenho uma dor no ombro. Eu falei, cara, eu me sinto, eu treino, eu faço supino com quase 190 quilos, como que eu tenho um ombro ruim? Ele falou, não, olha isso aqui, cara, seu ombro aqui. Eu falei, cara, então mas isso também é um reflexo, é um resultado da sua dedicação também para o seu desempenho É um preço a da pagar. alimentação. Porque se você tem um ombro todo lesionado desse jeito, de 80 anos, mas você não sente essa dor, é porque você tem uma massa muscular bem resistente, bem forte, você come o suficiente para isso e você fortalece. Um balde de água fria na cara de quem tem várias lesões, não pratica esporte, né? Eu sempre uso isso como uma desculpa. Exatamente, porque na alimentação você consegue usar várias estratégias para conseguir amenizar e fortalecer o corpo. Lá na clínica a gente pega vários, né? O Will frequenta bastante a clínica clínica de físio lá, e a gente pega várias pessoas lesionadas e aí elas entendem que de fato elas precisam de tratamento. Isso é muito interessante a gente falar também dentro da luta, porque tem muita gente que tem medo de lesionar pelo impacto do esporte. Como qualquer outro esporte, existe o perigo de lesão. Então, mas ó, pra você ver, a luta é o esporte que menos lesiona. Olha isso, você tá ouvindo? O esporte que mais lesiona é o futebol. Futebol que mais lesiona. A luta é o que menos lesiona, porque você prepara seu corpo para aquilo. Né? Então você não vai levar um chute sem olhando para trás para levar um chute. Não. Você tá esperando, Você tá esperando. O futebol não. O futebol o cara vem e você não tá esperando. É isso aí. Pessoal, infelizmente eu vou ter que acabar nosso papo, porque o nosso tempo acabou. Eu quero que o Will termine falando aquilo que ele tava falando lá no início. Eu não lembro, mas eu quero contar uma história aqui. Conta. Essa parte da alimentação, assim, eu acho que é muito nova também, né? Na área da luta, né? Sim. E eu lembro quando eu estava aqui no início, eu ganhei um convite, é o ENAF, né? Que tem... ENAF. Né? Ganhei um convite do ENAF para assistir uma palestra de uma nutricionista. Eu esqueci o nome dela agora. Na época, ela era nutricionista da seleção brasileira de boxe, né? Legal. E ela contando assim a experiência dela, foi para Cuba, né? Falou, pô, Cuba forma grandes boxeadores, né? Vou para lá saber como que o pessoal faz essa parte de desidratação, de perder peso, como que é a alimentação, tudo, vou lá aprender, né? E quando ela chegou lá, ela falou assim, a vontade que eu tinha de rasgar meu diploma, porque eu falei assim, eu não sei nada. Eles treinam, não tomam água, não come, sabe? Loucura, treina debaixo de sol. Descalço. Faculdade não prepara a gente pra E diz isso. que lá, quando ela visitou o ginásio, não tinha água para beber mesmo. E o armário que os caras tinham era esses bloquinhos de concreto, sabe? Que guardava Isso é verdade. E na época ela conheceu o Paco. Que era o treinador do boxe lá Tá aqui, né? Tá de Cuba, agora tá no Brasil. E aí ela voltou e disse que, né, com toda aquela bagagem, falou, e agora eu vou fazer o quê? Que eu vou, por onde eu começo, né? E foi passando o tempo, esse Paco veio pro Brasil ser o técnico da seleção
brasileira. E era assim, era cão e gato, né? E ela tentava falar que aquilo era perigoso e do jeito que fazia, porque isso a longo prazo, de fato, as pessoas acabam morrendo cedo, né? Os lutadores, é inevitável. Problemas fisiológicos seríssimos e tudo mais, e tentando achar uma outra alternativa nesse contexto do esporte, que alta performance não é saúde, mas tentar achar o mais saudável para os atletas, né? E foi passando o tempo e assim, aqueles arranca-rabo e tal, e assim, essa outra parte da história eu fiquei sabendo depois que eu conheci o Paco, porque eu trouxe ele fazer um seminário aqui para os boxeadores da cidade, da região e da academia, né? E eu conversando com ele, conheci uma nutricionista assim, não sei o que tá falando, eu nem sabia que era ele, né? E ela teve problema assim, tá? Esse cara que ela falava aqui no curso dela, era eu. Entendi. Aí começou a falar assim, e você não sabe, nós casamos. Mentira! Não. E aí ele descobriu, assim, ele caiu assim na consciência, né, que olhando para trás o estrago que fez tudo isso, porque também assim, né, não tinha muito segredo, estudo, né? Não tem instrução. E aí não tem instrução. começou a se fazer um trabalho diferente, né? Depois, enfim, ele foi pro Palmeiras, E com certeza né? ele deve ter visto o quanto que foi benéfico para os atletas dele ter essa preocupação, Com né? certeza. É isso que a Ká falou. O tratamento do nutricionista dentro, que a visão que ela tinha, é você pegar tudo que o atleta precisa fazer, enxergar e estruturar o que ele precisa fazer e colocar de uma forma que vai prejudicar ele o mínimo possível. Tem que pôr margem de segurança, mas tem que fazer o negócio acontecer. Sim, não tem. Você... Pensar mas, ó, vou te no falar. ser humano, né? Depois mas Cuba é surreal, cara. Cuba é um país à parte com relação ao esporte, né? Os caras já olham a criança e falam, você vai ser boa de boxe, vem pra cá. Vai ter na boxe. Você vai correr. Você vai fazer o wrestling. É outro surreal, cara. Só pra acabar... Me conta alguma experiência, então, pra complementar do Will. Alguma coisa bizarra que você tenha vivenciado, assim, de... A luta inteira é bizarra. Eu vou ficar aqui, mas assim, pega o Rodrigo mesmo, ó. Fala do Rodrigo. O Rodrigo não enxerga de um olho. O Rodrigo só tem um pulmão tudo, porque ele foi atropelado por um caminhão. Você imagina, o Rodrigo pra passar nos exames para poder lutar, o Rogério que fazia, porque eles são gêmeos, porque ele não enxerga, esse olho ele não tem, então o cara lutou com um olho só, pulmão danificado, estrutura, né, toda ferrada, porque o caminhão passou realmente por cima dele total, pô. Nossa. Ele ficou anos no hospital, foi era novo. E foi campeão do Pride, do UFC e do Cage Rage. Dos 3 maiores eventos que existiu do MMA. Com tudo isso de limitação, né? É muito doido. Nunca vi, cara, ele não treinar por causa de uma dor. Nunca vi o Rodrigo deixar de treinar um dia. E hoje, se ele vir pra cá e treinar comigo, ele vai treinar, ele vai embora. Se ele achar que ele foi ruim, ele vai querer voltar madrugada pra treinar comigo de novo, até ele ser melhor que eu. E assim E esse é o Rodrigo. Cara. Quando eu tive a oportunidade de conhecer isso, que ele tá falando é bem verdade, porque a gente fazia os compromissos social da academia, né? Passar nos patrocinadores, televisão, essas coisas, tudo. E a hora que acabasse, 1 hora, 2 horas da manhã, não, agora vamos treinar. Puta, fala assim, cara, esse cara não para. Tinha que ir pra academia, abrir a academia. Ele é assim, cara. Surreal, né? Abrir Parece a que é academia mentira. pros caras treinarem. Quando eu falo que é tudo doido. Pra depois ir Vou te embora. falar, eu nunca vi cara comer tão bem quanto ele. O Rodrigo, cara, ele é um cara que preza a alimentação sim, cara. Acho que é o cara que eu melhor vi balancear a alimentação, comer. Ele não toma um refrigerante, ele não bebe uma bebida alcoólica, ele não come nada gorduroso, cara. Tudo que ele vai comer, ou tem o abacate dele, a água de coco, o açaí, ele não mistura isso aqui, cara, é surreal ver ele comer, cara, assim, não come um doce, você não vê ele comer um açúcar, assim, ó, doce, chocolate, você não vê ele comer, cara. É um outro estilo de vida, né? Um outro objetivo. Vida, A coisa tá dentro dele, né? A disciplina que ele tem, assim, é disciplina. surreal. Porque, assim, falar pra ele correr daqui até na porta aqui, ele não vai conseguir, ele precisa... Você tá aqui, não vai deixar eu mentir, mas ele precisa fazer uma preparação pra fazer, assim, uma coisa normal... de 1 hora, 1h30, trabalhando mobilidade, fazendo a parte de bicicleta, sabe? É assim, ele é fora da curva. Bom, então a gente tá esperando vocês trazerem eles aqui pra nós. Por favor. Olha, tu já tá convidado, já foi convidado. Pra gente fazer a parte 2 desse vídeo, que ficou muito legal, adorei. Verdade, adorei. Não vou trazer o Rodrigo não, se ele pode contar alguma coisa minha. Mas aí que a audiência gosta.
Tinha muito assunto pra conversar aqui, né? Não, tinha, só que, muitas né, muitas coisas. Viu como que embala? A gente parece Sabe que tá na mesa do bar? Sabe que a gente precisa fazer? Uma edição lá dentro da Tinogueira. Legal. Né? Vamos fazer. O Will sempre adora fazer uma receita, a gente pode fazer umas receitas lá dentro, legal. fazer umas coisas bem divertidas, gostosas, e colocar a prática pro pessoal ver também, né? Colocar uma luta às 2 horas da manhã, quem sabe? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Obrigada pra você que ficou até o final desse vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, ativar o sininho, deixar aqui seu comentário e curtir esse vídeo, porque olha, Sim. foi legal, E hein? prepare-se pra segunda parte, que tem muita coisa boa vindo por aí, viu? É isso aí. E se você não se inscrever no canal, não curtir, não compartilhar, como é que tu vai ver os próximos? Você precisa estar aqui com a gente. Exatamente. Tá? E siga a gente nas redes sociais, a Tinogueira, o Will, o Rick, a Ká, a Inarinha. E lá no Instituto de Nutrição, Instituto Inca também, que tem muito conteúdo muito legal pra você. Certo? Certo. Você está... De frente com as Nutris.